Fala, meus amigos, tudo bem? Galera do curso de formação de soldados, nossa revisão, resumão de direito penal para sua prova, que é dia 18 de março de 2021. Galera, tô com o material aqui, com a minha colinha, material que vai cair na prova de vocês, com a apostila de vocês, então assistam a aula com a apostila em mãos, tudo bem? Assistam com a apostila em mãos, vão destacando, vão anotando o que eu for falando de diferente para crescer no que você já aprendeu, já viu com o teu professor. Tranquilos? Meus amigos, norma penal em branco, princípio da territorialidade, tempo do crime, tudo isso junto e misturado nós vamos trabalhar agora. Vamos começar com norma penal em branco. O que é norma penal em branco, pessoal? Quando você tem o preceito primário da norma faltando alguns elementos. Preceito primário da norma faltando alguns elementos. A norma penal, o tipo penal, ele tem o preceito primário e o preceito secundário. Preceito primário, galera, é o nome do crime, são os verbos do crime, tá? São os verbos, as condutas que descrevem o crime. Preceito secundário é a pena. Pena, reclusão de 6 a 20 anos e multa. Isso é preceito secundário. Quando o preceito primário ele está incompleto, ele precisa de um complemento. Este complemento é a norma penal em branco. Esse tipo que exige complemento é chamado de norma penal em branco. Tem várias classificações, o teu curso aqui te facilitou, colocou só duas, e essas duas que você não pode confundir. Norma penal em branco, homogênea ou em sentido lato, homogênea ou em sentido lato, é quando o complemento dessa norma penal, ele é feito pelo mesmo tipo de formalidade que o preceito primário possui. Norma penal em branco em sentido homogêneo ou em sentido lato é quando o complemento possui a mesma formalidade do preceito primário. Exemplo, se é uma lei que precisa de um complemento, esse complemento também será por lei. Não será por decreto, por ato administrativo, por portaria do Poder Executivo, não. Também será por lei. O exemplo da apostila de vocês é o artigo 237 com o artigo 1521 do Código Civil. 237 do Código Penal com 1521 do Código Civil. Ou seja, uma lei, que é o Código Penal, é complementada por outra lei, que é o Código Civil. Nesse caso, se liga nisso aqui, ó, seria uma norma penal em branco homogênea, em sentido lato, heterovitelínea, mas isso não está na tua apostila, guarde isso para você agora e nunca mais você vai usar essa parada, a não ser que você vai estudar para outras provas e concursos. Mas, entenderam? Mesmo complemento, lei com lei, isso é homogêneo ou em sentido lato. Agora, norma penal em branco. Outro exemplo para fixar na tua mente aí, norma penal em branco, em sentido homogêneo, ou em sentido lato, é o conceito de funcionário público do artigo 327 do Código Penal. O próprio Código Penal, que é uma lei formal, ele traz o conceito de funcionário público. E nos crimes funcionais, artigo 312 em diante, corrupção, etc, você tem os crimes funcionais praticados por funcionário público contra a administração, por exemplo. Então, ele já fala o que é funcionário público no próprio Código Penal. Aí seria um exemplo de norma penal em branco homogênea, em sentido lato, homovitelínea, porque está dentro do mesmo código, dentro do mesmo codex, beleza? Norma penal em branco agora em sentido estrito ou heterogênea. O que é estrito? É aquilo que é estritamente, é aquilo que é para aquela finalidade específica. Então, quando você fala de complemento, norma penal em branco, o que seria um complemento de maneira específica, estritamente criado para isso? É quando o complemento da norma não é pela mesma espécie da que ele precisa complementar, é por outra espécie. O exemplo que nós temos clássico é da lei de drogas. É uma portaria da Anvisa, salvo engano 344 de 98, essa portaria, salvo engano. Mas é uma portaria do Poder Executivo que diz quais são as drogas ilícitas. Se estiver naquela portaria da Anvisa que a maconha, o THC da maconha ali, é proibido,
Então, quem for pego com maconha está praticando crime de porte, de uso de entorpecente, tráfico de drogas. Agora, se a maconha for retirada da portaria, que é um ato do Poder Executivo e não do Legislativo, aí você não tem crime. É causa de atipicidade. Se não há o complemento da norma penal em branco, se não há esse complemento, não há crime. Então o preceito primário não é complementado. Se não é complementado, você não preenche os requisitos ali da tipicidade formal. Ou seja, norma penal em branco, sentido homogêneo, sentido lato, quando é da mesma espécie legislativo complemento. Norma penal em branco, sentido estrito ou heterogêneo, até heterogêneo aqui, ó, estrito e heterogêneo. Estrito, olha o R, para hétero, tem R nos dois, para você associar, porque o complemento é por uma norma diferente da que exige o complemento. Aqui é lei, aqui é portaria, não é complementado por lei. Tranquilo, galera? Avançando aqui, tempo do crime. Vocês vão aprender essa mnemônica, ouvir essa mnemônica até morrer. Essa mnemônica é a luta, lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade. Já estou antecipando para você não errar na tua prova. Então, tempo do crime. Existem três teorias trabalhadas. Teoria da atividade, teoria do resultado e teoria da ubiquidade ou mista. Quando é o tempo do crime para o Código Penal, artigo 4º? Quando há a conduta. Quando há a conduta. Sempre que eu falar conduta, você precisa ter na tua mente duas palavras, ação ou omissão. Ação ou omissão. Se eu falar conduta, automaticamente vem na tua mente ação ou omissão. Então, quando tempo do crime, quando é considerado crime? No momento da ação ou no momento da omissão. Ou seja, não é no momento do resultado. E aí, traduzindo em exemplos aqui, se eu atiro em você hoje e você morre daqui uma semana, qual é o tempo do crime? No momento da conduta, dos tiros. A sua morte daqui uma semana, que é o resultado, não tem nada a ver com o tempo do crime. Tempo do crime é o momento da conduta. E aí tem as diferenças aqui na apostila, teoria da atividade, teoria do resultado, teoria da ubiquidade. Vou focar só na teoria da atividade aqui, porque esse aqui é um resumão para você não vacilar. Tempo do crime, teoria da atividade, momento da conduta. E aí, galera, ainda puxando para outro exemplo aqui para vocês não terem dúvidas, a questão do menor, adolescente. Então, se liga no exemplo. 17 anos, 11 meses, 29 dias. Esse adolescente quer matar um outro adolescente. Um adulto, qualquer pessoa. O que ele quiser fazer de crime. Eu vou colocar matar porque vai demorar, os atos de execução eles podem ser fracionados. Então, esse adolescente vai lá, efetua disparos contra a pessoa. Essa pessoa morre daqui um mês no hospital, em decorrência dos disparos. Quando acontece o resultado morte, ele já é um adulto, já tem 18 anos. Mas qual é o tempo do crime? O tempo do crime é no momento da ação dele, ação ou omissão, conduta. Logo, ele não responde pelo Código Penal, ele responde pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Perceberam a sacada aqui? Como tem que tomar cuidado com isso? E quando ocorre, no caso do adolescente, a maioridade? No dia em que ele completa 18 anos. Se ele completa 18 anos no dia 18 de março, que é o dia da tua prova de 2021, às 0 horas e o primeiro segundo do dia 18 de março, ele já é considerado adulto, tá bom? No primeiro minuto, primeiro segundo do dia em que ele completa 18 anos, ele é considerado adulto, tudo bem? Deixa eu ver aqui o que mais que eu separei para vocês. Ah, crimes permanentes e crimes continuados, muito bem. Galera, exemplo de crime permanente. Sequestro, cárcere privado, crime permanente, tá? Tráfico de drogas, porte de arma, posse de arma dentro da residência, crime permanente. Posse de drogas na residência, crime permanente. Sequestro, crime permanente. Enquanto a vítima está com a sua liberdade cerceada, há o crime. Ou seja, a execução do crime se prolonga no tempo. A execução do crime se prolonga no tempo, isso é um crime permanente. O que é um crime continuado? É quando, mediante mais de uma conduta, ação ou omissão, praticam-se vários crimes, várias infrações, que têm uma similitude, uma relação entre tempo, espaço e maneira de execução, modus operandi. Olha o jargão que a gente usa aí, o modus operandi. E aí você aplica a pena
Se forem idênticos os crimes, você vai ter um aumento de 1/6 a 2/3. Se forem diversas as penas dos crimes, você aplica a pena mais grave com um aumento de 1/6 a 2/3. Artigo 71 do Código Penal. Crime continuado. Exemplo de crime continuado. Roubo numa linha de ônibus toda noite em determinado bairro. Ou seja, sempre nas 23 horas, no ponto final ali, vai o indivíduo e pratica roubo. Rouba o dinheiro do caixa, as pessoas que estão ali de passageiros. Ele faz isso com canivete. Faz isso um dia, 3, 4 dias depois ele faz de novo com canivete, depois ele faz de novo com canivete. Ou seja, praticou vários crimes, só que tem uma relação de tempo, de lugar e forma de praticar o crime que são semelhantes. Nesse caso, os crimes são idênticos, então eu aplico a pena do roubo com um aumento de 1/6 a 2/3. Como é que calcula isso? Como é que o juiz calcula? Cada conduta você vai aumentando de 1/6 até chegar a 2/3. Tá? Tem a tabelinha 1/6, 1/4, metade, vai subindo isso aí até chegar a 2/3. São, salvo engano, 7 padrões aí, 7 frações que podem subir de aumento de pena aí. Isso é crime continuado, diferente do crime permanente. É um ato de execução que ele se prolonga no tempo. Não são várias condutas acontecendo pontuais. Tudo bem? Diferente de crime continuado. Na lição de Kleber-Masson e também da jurisprudência dos tribunais superiores, se enquanto perdurar a permanência ou enquanto ocorrerem os fatos que são crimes continuados, se vier uma lei nova mais grave, essa lei nova mais grave, ela se aplica para todos os atos praticados pelo agente. Porque o tempo do crime é como se ele estivesse ocorrendo toda hora enquanto não cessa a execução do delito. Tá? Então vamos supor que a pessoa foi sequestrada hoje, a pena é de 7 a 15 anos. Daqui uma semana a pena passa para 12 a 20 anos. E aí, 3 dias depois da sanção da lei, da vigência da lei, essa pessoa é liberta. Esses criminosos são detidos, por exemplo. Eles vão responder pela lei mais grave, porque o tempo do crime, a conduta do crime estava acontecendo, se prolongando no tempo. Crime continuado, o crime de roubo. Praticou um roubo hoje, praticou um roubo amanhã, depois da manhã, nova lei mais grave, no outro dia pratica mais um crime, foi pego. Opa, vai ser julgado como crime continuado, vai ser considerado um crime único e vai se aplicar a pena mais grave. Galera, lei penal no espaço em relação às pessoas. Qual é o princípio adotado pelo Código Penal? É o princípio da territorialidade. Inclusive, o artigo 5º é territorialidade mitigada, mas isso não está na tua apostila, então não sofre. Por quê? Aplica-se a lei penal brasileira aos fatos acontecidos aqui, no nosso território, sem prejuízo de tratados e convenções internacionais. Então, quando o Brasil adere a alguns tratados em que ele abre mão de aplicar o direito penal brasileiro para alguns fatos no Brasil, isso é chamado de direito penal, de princípio da territorialidade mitigada, abrandada, reduzida. Então não é só a lei penal que vai se aplicar aqui. Dependendo dos tratados assinados, uma outra lei penal pode ser aplicada aqui, tá bom? Mas vai cair na sua prova. Qual é o princípio adotado da lei penal em relação às pessoas? Lei penal no espaço em relação às pessoas. O princípio da territorialidade aqui no território nacional. E o que quer dizer essa territorialidade? Essa territorialidade, quando a lei penal vai ser aplicada, a lei penal brasileira vai ser aplicada em outro estado soberano. Agora que você precisa decorar isso aqui, tá bom? Porque isso aqui cai em prova. E eu vou te passar uma historinha e eu quero que você larga o teu material aí, presta atenção na historinha que fica mais fácil. Quando a lei penal é aplicada lá fora, é um caso de extraterritorialidade. Só que ela pode ser incondicionada, condicionada ou hipercondicionada. A tua apostila, o teu material está maravilhoso esse ano, que eles tiraram isso dos anos anteriores. Só fala da incondicionada. Ou seja, só está tratando aqui de um caso envolvendo um crime no exterior em que se aplica a lei penal brasileira. Independente do país estrangeiro também aplicar o direito penal dele. Essa territorialidade incondicionada vai se aplicar a lei brasileira, independente da lei estrangeira ter sido aplicada lá no estrangeiro. Em quais casos? Em quais casos que a lei brasileira é aplicada de todo jeito, lei penal brasileira? Vida e liberdade do presidente da República, patrimônio e fé pública,
da administração pública direta e indireta com os territórios ali. Se for um crime contra a administração pública por quem está a seu serviço, ou se for um crime de genocídio praticado por brasileiro ou quando o agente é domiciliado no Brasil. Então se liga na sacada aqui, ó. Vida e liberdade do presidente da República. Como é que você vai lembrar isso? VL, vida louca. Vida louca do Bolsonaro. Então, vida louca do Bolsonaro. Se o presidente Bolsonaro está nos Estados Unidos e pratica um crime contra a vida ou contra a liberdade do presidente Bolsonaro nos Estados Unidos, aplica-se a lei penal brasileira de maneira incondicionada. Então, VL, vida e liberdade do presidente. Vida louca do Bolsonaro. Joia? Patrimônio e fé pública. União, Estado, Distrito Federal, municípios e territórios. E autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública e... O que está faltando aqui? E fundação instituída pelo poder público, fundações públicas, tá? Então, União, Estados, municípios, Distrito Federal e territórios, ou autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação pública instituída pelo poder público, fundação instituída pelo poder público. Patrimônio e fé pública, da administração direta ou indireta. Como é que você vai lembrar? PF. O vida louca do Bolsonaro come PF. O vida louca do Bolsonaro come PF. Vida, liberdade, patrimônio, fé pública. Crimes contra a administração pública. Crimes contra a administração pública, por quem está a seu serviço. Ou seja, se existe um servidor público no estrangeiro e lá ele pratica um peculato, uma corrupção lá no estrangeiro, é um crime contra a administração pública lá no estrangeiro. Ele está lá, está trabalhando lá, e ele pratica esse crime contra a administração lá. De todo jeito, aplica-se a lei brasileira. Ou genocídio, aqui já tem uma causa humanitária, tá? Um princípio humanitário, princípio da universalidade. Eu acho que fugiu aqui, mas acho que é princípio da universalidade. Quase certeza que é isso. Genocídio. O que é um genocídio? É um crime contra a massa. Eu quero exterminar um grupo de pessoas, eu quero exterminar negros, eu quero exterminar índios, eu quero exterminar brancos, eu quero exterminar mulheres. Então é um crime que ele pega uma coletividade de um grupo de pessoas. Então o genocídio, se ele for praticado por brasileiro, em qualquer lugar, se o brasileiro praticar um genocídio nos Estados Unidos, a lei brasileira se aplica a ele lá. Ou se o agente que praticou o genocídio estiver domiciliado no Brasil. Se o cara é um israelense, praticou o genocídio lá e veio morar aqui, vai se aplicar a pena do genocídio pela lei penal brasileira aqui do nosso país. Porque o agente está domiciliado aqui. Fechando a história. Galera, vida e liberdade do presidente. Não é do vice-presidente, não é do presidente do Supremo, não é do presidente do São Paulo Futebol Clube, o melhor time do mundo. É presidente da República. Se falar na tua prova que o Bolsonaro foi roubado nos Estados Unidos e por isso vai ser aplicada a lei penal brasileira, isso está certo ou está errado? Isso está errado porque roubo é crime contra o patrimônio. E o que está cuidando aqui é da vida e da liberdade do Bolsonaro. Não está cuidando do patrimônio do Bolsonaro lá. Se ligou? Cuidado com a pegadinha, tá? Então, crimes contra a vida e crimes contra a liberdade do presidente. Beleza, liberdade, sequestro, cárcere privado. Tá bom? Constrangimento legal. Crimes contra a liberdade do presidente da República. Vida e liberdade. Patrimônio e fé pública. União, Estado, município, Distrito Federal, territórios, autarquias, sociedade de economia mista, empresa pública e fundação instituída pelo poder público. Tá? Administração direta e administração indireta. Então, lá fora, praticado por um patrimônio da União, por exemplo. Tem um carro da União lá nos Estados Unidos, um carro da União do Brasil aqui, e aí o agente brasileiro ele vai lá e ele arrebenta o carro. Ou o agente americano, um cidadão americano vai lá e quebra com uma viatura brasileira lá nos Estados Unidos. Tá bom? Então é o patrimônio do Estado, da União, que está lá no estrangeiro e foi vítima. Patrimônio e fé pública da administração direta ou indireta. Crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço, então a pessoa tem que estar de serviço. Tá? Se a corrupção for praticada por um americano contra um agente brasileiro lá, corrupção ativa, por exemplo, mas o agente brasileiro, o servidor público brasileiro não pratica a corrupção,
se ele não pratica o crime, se é praticado contra ele, não vai ter essa territorialidade incondicionada. É só um crime contra a administração por quem está a serviço da administração. Beleza? E genocídio, se for o brasileiro que praticou genocídio, ou independente de quem praticou genocídio, se estiver morando no Brasil. Se o brasileiro praticou genocídio e está morando lá na Austrália, vai aplicar a lei brasileira. Vai aplicar a lei brasileira, não tem problema. Agora, se for o cara da Austrália, que praticou lá na Austrália, o australiano, e veio morar aqui, aí aplica a lei também brasileira. Essa territorialidade incondicionada. Para fechar, direito penal internacional, não confundam com direito internacional penal. Direito internacional penal tem a ver com TPI, Tribunal Penal Internacional. Direito internacional penal tem a ver com crimes praticados pelo Estado, pelos chefes de Estado, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de ameaça. Então, esses Estados soberanos, eles têm uma codificação própria desses crimes penais internacionais, crimes internacionais penais, quem julga é o Tribunal Penal Internacional. O que nós estamos falando aqui é de direito penal internacional. Quando se fala de direito penal internacional, é para se decidir quando um crime é praticado em outro Estado soberano e quem vai fazer o julgamento desse crime. O nosso exemplo aqui, se o crime é praticado lá nos Estados Unidos contra a vida do presidente Bolsonaro, quem julga esse crime? Isso é matéria de direito penal internacional que está tratado no nosso artigo 7º do nosso Código Penal. Beleza? Então, qual o princípio adotado como regra? O princípio da territorialidade. Fatos ocorridos no Brasil, lei brasileira, salvo que tiver de acordo, tratados internacionais combinando o contrário. Agora, crimes no estrangeiro praticados contra a vida e a liberdade do Bolsonaro, vida louca do Bolsonaro, que come PF, come prato feito, que é patrimônio e fé pública, União, Distrito Federal, municípios, estados, territórios, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresa pública, patrimônio e fé pública desses entes, genocídio por brasileiro, agente domiciliado aqui no Brasil, ou crimes contra a administração pública por quem está a seu serviço. Isso é matéria de direito penal internacional. Beleza? Tranquilo? Fechamos? Bora para a próxima aula.